E aí, meus arretados, professor Bruno Carvalho aqui, e hoje vamos conversar sobre um tema importante, justamente sobre tema. Cara, eu acho que uma das maiores inseguranças dos alunos ao escrever uma redação é a ansiedade que gera saber se, tipo, poxa, o tema que vai cair na redação do Enem, eu vou saber escrever? Eu terei domínio sobre o tema que vai cair? E essa insegurança faz com que os alunos queiram escrever sobre todos os assuntos possíveis. E isso causa uma confusão muito grande. Então, é um ponto que eu vejo de insegurança muito forte. E para a gente deduzir, né, qual possível tema para o Enem, é importante a gente saber quais temas já caíram, porque isso já exclui boa parte do tema. E a gente entender mais como que funcionam os temas do Enem. Aqui, primeira divisão que nós temos que fazer é compreender que os temas, eles estão dentro de um eixo temático. Ou seja, aquele tema faz parte de algo maior que inclui vários temas ali. E aí nós temos aqui os eixos temáticos que podem ser cobrados no Enem. Cidadania e direitos sociais, esse tema cai bastante. Educação, economia, grupo oprimido, cara, esse aqui é simplesmente a maior probabilidade de cair está em grupo oprimido. Tecnologia e mídias, saúde e ciência, cultura e arte, né? Cultura, arte, meio ambiente e trabalho. Esses são os possíveis temas os eixos temáticos que o tema que virá está inserido em algum desses eixos temáticos. Então vamos ver quais foram os temas da redação do Enem. Lembrando que o Enem ele iniciou em 98, mas ele não era um vestibular. Você precisa saber que, nem todo mundo sabe disso, você precisa saber que o Enem, é o Exame Nacional do Ensino Médio, é para verificar como que está o nível dos alunos ao terminar o ensino médio. Era algo que era feito de forma mais voluntária, nas escolas públicas. Raramente os alunos de escola particular faziam o Enem. E ali 2002, 2003, mais ou menos, foi testado aqui no Ceará, especificamente. Eu vou falar da realidade do Ceará, que é a que eu conheço. Das outras regiões eu não tenho conhecimento. Mas aqui no Ceará foi testado o vestibular da Universidade Federal daqui, que é a UFC, e o Enem. Então, o aluno fazia as duas provas e fazia uma média das duas notas. E foi um fiasco. Não foi bom, não deu certo. Foi uma tentativa interessante, mas não deu certo. Nos anos seguintes, o Enem não foi adotado e ele passou a ser adotado como vestibular a partir de 2009. Então, nós temos temas aqui que já caíram. Se já caíram, não voltam a cair. Não caem mais. Podem cair de forma parecida, mas não voltam a cair, né, dessa forma. Em 98, Viver e Aprender, um tema muito subjetivo, mesmo lendo texto motivador, você teria dificuldade. 99, Cidadania e Participação Social, que é um eixo temático, né? Também muito amplo, difícil de escrever, porque você podia escrever sobre tudo, né? Em 2000, Direitos da Criança e do Adolescente, como enfrentar esse desafio nacional, e aí já tem um pouco mais de cara do Enem como nós conhecemos hoje. 2001, Desenvolvimento e Preservação Ambiental, como conciliar os interesses em conflito. Cara, esse tema como ele seria interessante, cara, como seria interessante esse tema nos dias de hoje, né? Falar sobre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Tema mega interessante. 2002, o direito de votar, principalmente quando nós estamos em ano de eleição, fica mais claro ainda essa questão do direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. Também um tema atual. O Enem tem essa característica, cara, de trazer temas, problemáticas atemporais, ou seja,
em 2001, 2002, 2003 esse tema era relevante, 2023, 2024, 2025, 2030, 2040, aquele tema vai continuar sendo relevante. 2003, a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Eu não sei como é aí na sua cidade, mas na minha e no entorno aqui, a violência é gigante. Então, esse tema em especial, ele deveria ser debatido. Mas olha como já caiu. Já caiu esse tema. Não tem como a gente trabalhar a violência na sociedade. Teria que ser algo bem mais específico da violência que não pegasse essas mesmas características. Apesar dessa temática da violência, boa parte do país tomado por facções, ser um problema generalizado no país, é, dificilmente vai cair porque já caiu lá atrás. 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abuso nos meios de comunicação. Esse tema também é bem legal com as redes sociais hoje. Tem um tema lá na frente também que caiu semelhante a esse. 2005, trabalho infantil na sociedade brasileira. 2006, o poder de transformação da leitura. Cara, olha que interessante, né? Sem envolver nenhuma ideologia política, simplesmente um tema técnico, um tema que traz uma problemática importante para a nossa sociedade. Bem legal esse tema. 2007, o desafio de se conviver com as diferenças, cara, parece que esse tema foi feito para o período atual, porque o que nós vemos de conflito nas redes sociais, até mesmo nas próprias famílias, é desavença porque conviver com o diferente hoje é muito difícil. 2008, tema também super atual. 2008, como preservar a floresta amazônica. Floresta amazônica que sofre com os desmatamentos, com queimadas. Vem, por incrível que pareça, o tempo vai passando e a gente tem a expectativa de que as coisas melhorem, mas os números de queimada e desmatamento só aumentam, o que é algo ruim para nós. E aí um tema de 2008 se torna importante, mais de praticamente 20 anos depois, né? 2009, o indivíduo frente à ética nacional, aí é um tema que você precisava ler um pouco mais o texto motivador para compreender qual era a linha de pensamento que ele gostaria. Em 2009 é quando o Enem ele se torna um vestibular. Ainda não é nível nacional, ainda não é em todas as federais, mas ele entra no patamar de vestibular nacional. E por isso que nós temos as PPL, que são provas feitas para pessoas privadas de liberdade. E aí nós temos duas aplicações no ano. 2009, o indivíduo frente à ética nacional, por conta de um vazamento da prova em 2009, houve um segundo tema, que foi valorização do idoso. Por mais que não tenha sido feita a redação desse tema vazado, ele conta como um tema feito. Por quê? Porque ele já foi divulgado, ele já se tornou público. Então, valorização do idoso é um tema que não pode se repetir. Teria que ter uma outra linha ali para falar sobre o idoso. E na PPL, a família contemporânea e o que ela apresenta para a sociedade. Cara, olha que interessante, também um tema atual. Poxa, é muito legal ver os temas do Enem, eu que trabalho com isso, eu acho super interessante porque nós levamos esse debate para as escolas, para a sociedade, e é interessante a gente debater assuntos como esse, que são assuntos atemporais sobre a família, a reestruturação da família, a reestruturação do modelo de família, de como as pessoas se organizam hoje, se unem hoje, o propósito pelo qual elas se unem. Então, essa temática ela é super importante, mais de uma década depois. Isso é bem legal. Em 2010, nós tivemos o trabalho na construção da dignidade humana, tema super relevante também. E tanto para quem teve um prejuízo na primeira aplicação, fez uma segunda aplicação fazendo a prova de PPL, que o tema foi ajuda humanitária. Esse aspecto, se você pegar as provas antigas do Enem, de 2010, por exemplo,
A prova de primeira aplicação e a prova PPL, elas possuíam níveis diferentes. A prova PPL era bem mais acessível, não tinha as mesmas características de dificuldade que a primeira aplicação tinha. Então, um candidato que tinha um problema na sua primeira aplicação e iria fazer a prova de PPL, ele tinha, digamos, um benefício em comparação aos outros candidatos, porque fazia uma prova mais fácil. Hoje, a busca do Enem é tornar a prova PPL num parâmetro parecido com o da primeira aplicação, justamente pensando em que todos os candidatos tenham as mesmas condições de disputa, que ninguém faça uma prova mais fácil do que outra pessoa. Em 2011, nós tivemos um tema super interessante também, falando sobre liberdade, sobre privacidade, que é viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Já a PPL foi cultura e mudança social. Você percebe que não tem uma relação muito forte, né? O tema da primeira aplicação é bem elaborado e o tema da PPL ele já é menos trabalhado. 2012 foi quando eu comecei a trabalhar com o Enem e trabalhar na redação. Eu estou em sala de aula desde 2010, mas somente em 2012 que eu trabalhei com redação, com redação. E por incrível que pareça, eu acertei o tema do Enem de 2012. Cara, obviamente, eu era inexperiente na época e eu acertei num chute gigantesco. Eu fiz um aulão de revisão para os alunos e na época eu dava aula em uma escola aqui de Fortaleza e eu dava aula de redação, filosofia, sociologia e história e educação política, né? Eu comecei na educação dando aula de educação política. E aí eu fiz um aulão de véspera do Enem, juntando todas as áreas, para não ter que fazer um de cada, né? Eu fiz um aulão juntando tudo e fiz uma retrospectiva histórica, filosófica, sociológica, econômica, política. E fazendo esse retrospecto, eu ainda mesclei com uma música de forró que fazia muito sucesso aqui na época da banda Aviões do Forró. E o nome da música Motel Disfarçado. Eu usei essa música para trazer comportamentos da atualidade, do ano ali, depois de 2010, qual era a filosofia, qual era o impacto na sociedade, da economia, do porquê daquela música, e acertei o tema de 2012. Foi bem curioso, foi uma experiência bem interessante, que foi o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. 2013, né, dando continuidade ao mesmo modelo de aulão que eu fazia, eu também acertei o de 2013. Eu comecei a acertei o de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. E aí depois disso eu mudei, eu reformulei a minha didática para não somente acertar o tema e preparar melhor os meus alunos, mas também dar condição aos meus alunos a escrever bem, independente de tema, que eles tenham tranquilidade para escrever de acordo com o eixo temático. E quando nós fizemos o teste nesse período, em 2017, foi bem interessante, nós tivemos 100% dos nossos alunos acima de 900 pontos. E isso foi uma experiência super interessante para a gente, porque a gente viu a eficiência. Era mais eficiente ensinar do jeito que eu ensino hoje do que acertando os temas. 2013, os efeitos da implantação da lei seca. PPL, cooperativismo como alternativa social. Cooperativa é a forma como pessoas se juntam, não necessariamente tem um patrão, mas as pessoas são dono de tudo, entendeu? As pessoas cooperam para funcionar parecido com uma empresa. 2014, nós vamos estudar a redação de 2014, a redação que mudou a história da escrita da redação. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. E a PPL foi o fenômeno social dos roles, o que o fenômeno social dos rolezinhos representa. Para uma terceira aplicação, foi alternativas para a escassez de água no Brasil. 2015, uma redação que mudou
a história do Enem, né, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Já o PPL, o histórico desafio de se valorizar o professor. Olha que tema interessante esse aqui, é muito bom, é importantíssimo se valorizar o professor. Já em 2016, já são temas bem mais parecidos com o que nós encontraremos hoje. 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Sua segunda aplicação, tema muito parecido, Caminhos para combater o racismo no Brasil. E a PPL, Alternativas para a diminuição de desperdício de alimento no Brasil. Também tema super interessante, temas atuais. 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos e PPL, Consequências na Busca por Padrões de Beleza Idealizado. A gente vinha seguindo numa linha de pensamento e isso mudou em 2018, quando nós tivemos uma mudança de governo. 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Cara, se você não lê o texto motivador, você não vai saber sobre o que se trata. Os temas anteriores, só em ler o tema, você já saberia sobre o que escrever. Mas esse de 2018, você precisava realmente ter um conhecimento maior, você precisava ler o texto. Já a PPL foi Formas de Organização da Sociedade para o Enfrentamento de Problemas Econômicos no Brasil. Cara, quando esses temas longos, né, caem, é dificílimo do aluno escrever, porque ele precisa ler mais de uma vez para poder compreender. É diferente de a persistência da violência contra a mulher. Olha como é rápido, olha como é curto a compreensão. Quando você tem um tema longo, como de alguns anos anteriores, isso dificulta muito a escrita. Temos, em 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui nós tivemos um, algo super interessante, que foi uma quebra de expectativa, porque 2018 foi o ano do governo do Temer, né? A Dilma sofreu o impeachment, assumiu o Temer. E 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. E como a gestão, né, desde o período da candidatura do Bolsonaro, a gestão dele, houve muitos conflitos entre ele, a imprensa, a oposição, muitas polêmicas, e existia, pela uma característica dele, a expectativa de que viesse um tema mais radicalizado, né? As pessoas esperavam muito isso, e muita gente se surpreendeu quando caiu um tema sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Já na PPL, combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. É um tema simples, mas quando tem muita letra, quando é extenso, dificulta um pouco para os candidatos. 2020 também, na gestão do Bolsonaro, houve uma dificuldade que as pessoas estavam novamente esperando temas mais polêmicos e ver um tema mais acessível. E nesse ano de 2020 houve a aplicação do Enem digital. Era uma proposta, não era uma proposta necessariamente do governo Bolsonaro, tá? Deixar isso claro, não era uma proposta dele, era uma proposta já do MEC, do INEP, da implementação do Enem digital. O governo Bolsonaro colocou para frente e o atual governo, ele com o ministro Camilo Santana, retrocedeu pelas inúmeras dificuldades que seria a implementação do Enem digital. Mas a proposta lá no início do INEP, de forma independente, sem apego político nenhum, era fazer uma substituição do Enem impresso por um Enem digital. Mas por questões óbvias, que o nosso país vai ter dificuldade de acesso à internet, estabilidade, equipamentos para a realização dessa prova, seria algo inviável e esse projeto foi adiado. Então, 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, na versão digital, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil e na PPL, a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Três temas interessantes. 2021 houve também uma surpresa e foi após período de pandemia. Esse tema, ele recebe uma influência da pandemia. Por quê?
Muita gente tinha direito a receber um auxílio emergencial, mas não conseguia receber porque precisava abrir conta em banco. E para abrir uma conta em banco, você precisa de documentos básicos. E muitas pessoas não conseguiam receber porque não tinham esses documentos básicos. Então, foi uma problemática que o governo encontrou na época da pandemia de fazer a ajuda do governo chegar. Então, antes de trabalhar a ajuda, precisava se dar uma assistência de cidadania para a população. Por isso, o tema de 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Já na PPL, reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Olha que tema interessante, cara. Você vai perceber que mulher cai bastante, né, na redação do Enem. 2022, os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E aqui muita gente falou sobre índio. Muita gente zerou. E a título de informação, talvez muita gente não saiba, o termo mais adequado para falar é indígena, né? Não índio, mas indígena. Muita gente escreveu sobre indígena e não sobre os povos tradicionais, e fez com que as pessoas tangenciassem o tema. Os últimos temas do Enem trouxe um pouco dessa característica em que os candidatos acabam tangenciando, porque escrevem somente um ponto específico e não sobre a complexidade que o tema está exigindo. Então, 2022 teve essa característica. Já na PPL, medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil, questão alimentar caindo novamente. 2023, esse foi o tema mais difícil da história do Enem. O tema que pegou todo mundo de surpresa, no sentido de que as pessoas estavam preparadas para um tipo de escrita e veio outra. E é aqui onde eu faço um alerta gigantesco para você. Se você vai ansioso esperando temas, se você já tem modelo pronto de redação para temas específicos, você pode cair numa armadilha muito grande. Eu vi diversos professores, professores famosos na internet, professores de escolas, alunos que são influenciadores nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, falando sobre esse tema logo depois, e eles falavam da relação da dupla jornada de trabalho da mulher. E o tema não tem nada a ver com isso. E me impressionou ver profissionais da área cometendo o mesmo erro, o mesmo deslize de colocar o vínculo quando tem a palavra mulher e trabalho, achar que já está associado à dupla jornada de trabalho. E esse erro grave fez com que nós tivéssemos a maior quantidade de redação nota zero da história do Enem. Mais de 50 mil redações zeraram nesse ano. Foi algo assim impressionante. Por isso a importância de ler o tema com cuidado, de fazer uma boa análise do texto motivador para escrever com calma, sem ansiedade, sem pressa. Já o tema da PPL, desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Esse tema também foi um tema que chamou atenção na pandemia, que nós tivemos um aumento de pessoas em situação de rua. E aí foi um tema bem relevante. Todos esses temas já caíram no Enem. Então, quando a gente vai pensar, bom, qual tema pode ser que venha a cair no Enem? Que tipo de tema eu tenho que praticar? Que tipo de tema eu tenho que dar mais atenção? Que tipo de eixo temático eu tenho que dar atenção? Como direcionar o meu estudo? Imagina você estudar um monte de tema que já caiu. Qual é a relevância disso? Você não está se preparando bem. Você está gastando energia e desperdiçando o seu tempo escrevendo sobre uma redação que já caiu no Enem. Então você tem que praticar sobre os possíveis temas. Por isso a importância desta aula, para que você tenha já uma eficiência maior, melhore sua produtividade ao eliminar temas que não podem mais cair. Meus arretados, foi um prazer. Nos siga nas redes sociais e até a próxima aula.